Agora é Let's Go de verdade. Boa noite, oficialmente, nossa live do Mulheres no Corre, hoje com a presença da Érica Prata, embaixadora do Mulheres no Corre. Fala um oizinho. Oi, boa noite. Gente, acostumem-se, porque sempre vai ter aula ao vivo agora e toda semana aula nova na plataforma da Hotmart para vocês. Eu vou começar falando um pouquinho de como começou Mulheres no Corre, que foi há um ano atrás, e inclusive nesse mês continuamos comemorando um ano de Mulheres no Corre, né? Comemoramos no dia 8 de março, mas é o mês inteiro de comemoração. E surgiu com conforme eu fui trabalhando com tantas mulheres, vendo a necessidade das mulheres e descobrindo que todas nós tínhamos problemas parecidos para conseguir treinar, para conseguir se dedicar a alguma coisa, mesmo na correria do dia a dia, filho, marido, trabalho, às vezes estudos, e a gente conseguiu reunir tudo em um treino, consegue aqui em Dayatuba se juntar na quarta-feira, mas temos meninas espalhadas por aí, né? E isso é muito legal, o quanto essa comunidade vem crescendo. E agora vou apresentar a nossa embaixadora, que ela vestiu a camisa de verdade, tá aqui com a camisa do Mulheres no Corre. Hoje ela inspira mulheres e acho que essa minha primeira escolha da embaixadora tinha que ser a Érica Prata. E ela vai contar um pouquinho do comecinho dela aqui. Palavra com você. Boa noite a todas as meninas que estão com a gente aí. Eu já estou emocionada. É muito gratificante. Eu me sinto lisonjeada em poder fazer parte do Mulheres no Corre. Para mim, não tem, eu não consigo expressar em palavras o que eu sinto em participar do Mulheres no Corre. Deixa eu fazer certinho. Eu sou a Érica Prata, tenho 42 anos, sou manicure, sou casada, tenho 3 filhos e hoje eu tô engajada nesse propósito, junto com a Juliana, de a gente levar a mulherada para se movimentar, de correr, de mudar de vida. Mudança de vida, mudança de hábito, mudança de pensamento. Gente, é live. Estamos nervosos porque a gente tá de cara a cara com vocês todo dia, mas quando a gente põe no live, fica um negócio, olha, que dá uns engasgo. E se vocês tiverem perguntas, eu tô com o celular aqui, podem mandar, tá? E eu vou começar perguntando pra Érica. Eriquinha, como você era antes de tudo, antes de dar o primeiro passo, antes de falar que ia treinar, quem era você antes? Bom, eu era uma pessoa que estava completamente sedentária, sem atividade nenhuma. Eu estava bem desanimada, depressiva, apesar de não transmitir isso, porque eu trabalho com o público, então a gente coloca aquela máscara, que isso é uma coisa que é muito comum acontecer. A gente sorri por fora, mas só a gente sabe como a gente se encontra por dentro. Então eu era uma pessoa que eu estava desanimada, triste, eu já não conseguia me olhar no espelho e eu já não me reconhecia mais. Essa era a Érica. E talvez muitas mulheres hoje se identifiquem com isso, que está naquela correria, não frustrada por não conseguir se cuidar, mas tem que pôr aquela máscara, trabalhar, tem que estar no emprego todos os dias, tem que estar cuidando da família, fazendo tudo, e não tem opção, tem que fazer. Só que, e aí? Como é que a gente faz, né? Mas a gente chega lá, calma. E a próxima fase ia ser o que você se sentia, mas o que foi o ponto de mudança que você falou? Eu vou mudar. O ponto-chave, o que virou, foi quando, vou ser bem sincera, gente, foi quando um dia eu fui no mercadinho do meu bairro e quando eu estava retornando para minha casa começou a chover. Eu já sabia da minha condição, que eu estava com obesidade nível 2, eu estava com 140 quilos.
eu já não tinha mobilidade nenhuma, eu já estava com dificuldades para andar. Porém, nesse dia, quando eu voltei com um monte de sacola na mão, começou a chover e eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia andar rápido, eu não conseguia correr se eu precisasse. E ali, naquele momento, foi uma coisa minha, um particular meu e Deus, naquele momento. Eu fiz uma oração entre as lágrimas que descia e a chuva que caía. E eu falei, Senhor, por que eu me permiti chegar nesse ponto? O que aconteceu? Aonde eu me perdi? E sozinho eu não vou conseguir mudar. Envia alguém para me ajudar. E foi assim, cheguei na minha casa e os dias passaram. Foi um pedido de socorro. Foi um pedido de socorro. Uma prece mesmo, Uma né? prece, foi. Mas ainda ali eu tava meia que a pedido, sabendo da minha condição física e emocional, porém ainda até então não tinha tido boom. Mas passado uns dias, meu esposo, que trabalha juntamente com o marido da Juliana, ia fazer uma técnica de som num pagode do Sorriso Novo, que eles iam tocar no final de semana, e numa sexta-feira eu falei assim, eu vou na cidade comprar uma calça, porque eu só usava leg. Fazia muito tempo que eu não colocava uma calça jeans. E eu fui na certeza que eu ainda usava um 48, minha gente. Para minha surpresa, quando eu cheguei na loja, não tinha minha numeração, porque eu já estava pro 52. Mas foi ali. Minto, saí daquela loja e fui para uma outra que tem plus. Falei, não, eu vou lá, que lá vai ter. E lá eu vi que o 50 não dava e eu tinha que usar uma calça 52. Naquele exato momento, foi naquele exato momento que onde eu me vi de frente para o espelho. Pela primeira vez nesse processo, eu não senti dó e pena de mim. Eu falei, eu não vou comprar, porque eu vou emagrecer. Eu vou mudar. E aí, nós já tinha previsão de iniciar um projeto da Juliana. Emagrecer 3,21 dias. Era um dos desafios, Um dos né? desafios que a Juliana fazia. E no domingo, eu cheguei na minha casa nessa sexta-feira e falei pro meu filho, falei, nossa, você não vai acreditar. Eu fui comprar uma calça achando que era 48 e é 52. E meu filho olhou para mim e falou assim, e depende de quem para mudar? Eu falei, de mim. E o que você precisa fazer? Eu falei, eu vou mudar. Eu vou começar esse projeto com a Juliana e você vai ver, eu vou mudar. E no domingo eu fui pro pagode. Gente, eu dei a saideira, comi batata, Eu lembro desse dia. comi doce. Eu falei pra Ju, nesse dia eu falei pra Ju, Ju, é a saideira, porque a partir de amanhã eu pego firme e eu vou mudar. E eis aqui. Eu fui às preces atendidas. A Ju foi minha oração respondida. Deus enviou ela para me ajudar e eu aproveitei a oportunidade. Gente, fiquem aí pensando, se você tá parada, no seu ponto de gatilho que ela teve foi a calça, ou você pode ser uma dificuldade que você está enfrentando no momento. E a mudança depende de você. Tanto que ela chegou na casa dela e o filho dela falou: e depende de quem? Porque você pode ter filho, pode ter marido, mas eles não podem treinar por você, não podem comer melhor para você. Então é nessa hora que a gente fala que a gente tem que pensar na gente. Não por egoísmo, mas até para poder cuidar melhor das pessoas. Porque o retorno vem em você estar mais disposta depois, cuidar melhor da sua família, porque você cuida de você. Então pensa aí no seu ponto que você precisa virar. Pensa no que está acontecendo, como ela teve a dificuldade de estar com as compras do mercado. Ai, no meu trabalho eu preciso subir tantos de escada e eu sofro muito. Ai, eu preciso ficar em pé o dia inteiro, tenho muitas dores nas pernas. Então pensa no bem-estar que cuidar de você vai trazer. Não é nem falando de estética. Os desafios eles continuam, viu? Só que
os nossos desafios não são aquelas loucuras, né? A gente usa os desafios para potencializar resultado, não como atalho, que nem desafio de sopa, salada, ovo. Não, são desafios estruturados para potencializar resultado, que inclusive temos esse mês desafio rolando aí. Mês que vem teremos mais. Sem contar a quantidade de vezes que eu precisei cancelar a unha, né? Porque a minha lombar inflamava e eu não conseguia me movimentar. Então Não é eu só o precisava estético. remanejar a agenda. O estético ele vem, mas ele vem como Vem. consequência, Bônus. bônus, porque o que importa, na verdade, é a saúde. E a gente trabalha com coisas da vida real. Vida real, Vida real, total, total. né? Não é nada E como você trabalha fantasioso. com mulheres também, você sabe como é que é Exatamente. manicure e terapia também. Você vai lá, a mulherada Exatamente. faz a unha e vai, ó, descascando ali, ó. Sim, É unha com terapia ou sem terapia? com terapia. E isso é muito, muito legal. Nesse processo todo, você pensou em desistir? Não pensei em desistir. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Teve dias, sim, de você desanimar. Difícil. Eu lembro que Dia teve uma vez que você difícil. falou que estava difícil, que você não estava muito cansado, Parecia tá? que não. Porque a gente é imediatista. A gente quer as coisas para ontem. E o resultado ele não é para ontem. Você demora tanto tempo ali procrastinando e vai engordando e vai comendo e vai se alimentando, porque a gente come muitas vezes, a gente come as nossas emoções. Essa é a verdade. Muito. As frustrações, a raiva, a tristeza, a angústia, o medo. E aí, por algum momento, você pensa que você não vai conseguir, então você fala assim: ah, não tá dando certo. Você olha no espelho e fala, mas parece que não tá indo, mas eu não A desisti. balança não muda, A balança não muda, o que a balança não aconteceu? muda. Eu lembro que teve vez, no comecinho, que eu tenho até vídeo que eu posto e tal, que eu, sendo, né, de imediato, foi aqueles 21 dias primeiro, foi uma coisa assim, para mim, estrondorosa, porque imagina, uma pessoa que não estava conseguindo levantar as pernas para subir na moto, ter que fazer polichinelo, ter que fazer corrida parada, para mim era muito difícil. Então, eu lembro que teve um dia que eu tava, ai, eu não vou, bem no começo. E aí a Ju, com a planilha de treino, todo dia ajudando aquele suporte para aquele grupo que estava ali iniciando. E meu filho falou assim: você vai, coloca a roupa de treinar, que eu vou te ajudar, nós vamos treinar, você vai treinar. Então, eu sempre tive um apoio, mas a pessoa maior, a pessoa que mais. Não, eu não posso desistir, eu tenho que fazer por mim e por eles, por amar minha família, foi eu. Eu ali, quando eu comecei, mudei o pensamento, porque a gente precisa mudar o pensamento. Se a gente ama o outro, mas a gente tem que se amar primeiro. E não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Você se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. É amar o outro também. É amar os filhos, é amar o marido, é amar a casa, né? Porque quando a gente está bem, a gente consegue fazer o bem para quem está perto da gente. Reflete, né? Quando você tá bem, Reflete, você reflete. reflete, é exatamente isso. A sua que falou que tá muito orgulhosa. Ai, cadê? Já sumiu a sua daqui, ó. Aqui, ó, orgulho dessa mulher. Ah, Marisa, vou responder sua pergunta já já. Fica aí, aguenta aí. Boa noite para o pessoal que está entrando. Thalitinha, tem rotina de treino também. Isso mesmo, temos rotina de treino também. Ela está respondendo a Marisa. As minhas alunas são maravilhosas. Elas treinam comigo e elas estão tão aqui que elas sabem de tudo que elas já respondem. Até quem está chegando agora, elas já respondem. Minhas assistentes. Não é só corrida. Mulheres no corre, a gente corre, mas também vem da correria do nosso dia. Mulher tá correndo para lá, aí vai buscar filho na escola. A Marisa sabe bem disso com 3 crianças também, e nos Estados Unidos ela está. Corre para filho, corre para fazer coisa de casa,
trabalha, às vezes fora, às vezes home office, coisas de infinitamente. E vive na correria. Então, mulheres no corre. E a corrida, ela vem com uma corrida terapia, principalmente às quartas-feiras pra gente. Porque a gente se junta, é muita risada que sai, gente. Às vezes eu tenho que controlar essas meninas, que senão não tem treino, porque elas não param de falar. É terapia mesmo. O próximo acho que eu vou levar até apito, porque Meu tem dia que junta essa mulherada. Mas é muito legal, é muito gostoso. E agora a gente tá na modinha de terminar a aula e fazer uma uma trend trend. do Instagram. Então é isso. Tem treino, tem alimentação, tem planilhas de corrida, treino em casa, treino para quem gosta de academia. E tem essa terapia, essa mentalidade. É um conjunto de fatores. Porque não adianta você só treinar e não comer bem, porque você vai ter resultado, você vai se sentir melhor, um pouco mais disposta, mas a alimentação ela é muito importante, ela é fundamental. E a gente tem que trabalhar a nossa mente também, porque, que nem ela falou, ela teve o apoio da família, mas às vezes você está sozinha, então você tem que se auto-apoiar. A gente também vem aprendendo que recompensa, comer as emoções, a gente pode trocar isso, em vez de hoje eu tô triste, tô frustrada, vou dar uma corridinha, vou fazer uma caminhada, em vez de ir lá atacar o doce, atacar um salgado. A gente começa a não se punir. Às vezes a gente treina na raiva, no ódio, mas a gente tem que ir lá, fazer. E como ela falou, não queria treinar naquele dia, eu tava cansada, desanimada, que eu não conseguia fazer um movimento direito. Mas depois que você faz, você não se sente muito melhor? Esse dia você fez lá com raiva, ai, treinei 15 minutos, mas não foi muito melhor depois quando você terminou? Nossa, é uma sensação de dever Missão cumprido. cumprida. Nossa, consegui. Ai, nossa, eu consegui. Por mais um dia eu consegui. Essa é a sensação. Um dos vídeos mais marcantes que eu tenho da Erika, eu tenho salvo esse vídeo, e eu acho que até vou postar depois da live nos stories. É aquele você pulando corda. Nossa, Eu vou é, postar depois da live, gente, nos stories. Ela tem um vídeo lá no comecinho dela pulando corda, e tem um vídeo, não é mais tão atual, né? Mas ela já tá bem, assim, muito melhor, já tinha perdido bastante, já tinha perdido uns 40 e poucos naquele vídeo, né? já Ela do, já perdeu 51, tá, do gente? polichinelo O do também, né? polichinelo, vou postar os Polichinelo. dois. Às vezes, ai, eu não consigo pular, ai, eu não consigo fazer agachamento. Mas se você ficar parada, não vai conseguir mesmo. Às vezes dói no começo, dói o joelho, dói alguma articulação, as costas. Mas se você ficar parada, vai continuar doendo também de qualquer jeito. Você tinha dores no começo? Tinha dores. Dores no joelho, dores na lombar. Doía porque a perna estava inchada, formigava. Até para fazer o polichinelo, doía os braços, porque ficava sempre na mesma posição, né? O trabalho de manicure é sempre na mesma posição, então doía os braços. Mas engraçado que tinha dia que eu não, por conta da minha rotina, porque foi uma coisa que eu aprendi a organizar também, minha rotina de trabalho. Porque eu trabalho na minha casa e eu cuido da casa também, eu faço comida. Gente, eu tenho vida real. Eu lavo roupa, eu limpo a casa, eu cuido de 4 homens. É uma vida. Ela falou, eu já cheguei lá pra fazer minha manicure também, tá, gente? E ela tá na cozinha adiantando coisa, ela vem, faz a unha, depois ela volta lá. E não é porque trabalha em casa que é mais tranquilo. Talvez é até Não, mais é corrido, mais né? corrido. Porque aí você tá Porque o tempo que, ali. em vez de você ir e falar, eu vou descansar um pouquinho, não, você, opa, tem roupa para pôr na máquina, tem roupa para estender. E, inclusive, hoje, por exemplo, eu tô aqui, mas eu já deixei a janta pronta, porque meus filhos têm que levar marmita. Vida real, é vida real. Porque às vezes pensa assim, ah, mas eu não tenho tempo, porque a minha vida é uma loucura. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, quando a gente quer, a gente arruma um tempo. Eu lembro que às vezes no começo eu não conseguia seguir a planilha daquele dia da aula, que a tarefa do dia, do treino, que também não é nada que assim impossível. E às vezes por conta do atendimento, que eu me estendia muito até tarde da noite, porque eu não tinha disciplina
eu não tinha rotina. Eu ia fazendo, eu ia pegando um monte de unha e misturava com as tarefas da casa e aí por diante. Mas quando eu comecei os treinos, quando eu comecei a entender que a gente precisa de rotina, quando eu não Rotina. conseguia fazer o treino daquele dia, eu comecei a pular corda. No começo foi um Corda. desastre. Teve até desafio de pular corda também no meio disso No tudo. começo, nossa Deus, era 2 pulinhos para cada 5 voltas. Que foi 2 difícil. pulinhos, descansa 5 minutos. E tá tudo Mas bem, tá, eu gente? Tá tudo investia. bem. Pula 2 pulinhos, descansa. Pula 2. Exatamente, É assim que exatamente. Dá começa. aquela coisa, descansa. E foi, mas eu me movimentava, eu falava, eu tenho que treinar, eu tenho. Foi uma coisa que eu fui colocando em mim. É Isso. disciplina, organização, Rotina. rotina. Depois aí foi quando logo comecei a ir fazer as caminhadas no parque, porque a princípio Foi desblo... foi... foi, Ela fui, foi desbloqueando aos poucos, foi, gente. E foi é isso que etapas. acontece com todo mundo. Começa treinando em casa ali, porque não parece bobo, mas tem muita gente que tem vergonha de ir pra academia, tem É, vergonha de caminhar no parque, porque acha que todo mundo que tá lá é fitness. E não, gente. A maioria das pessoas está lá para caminhar, para aliviar alguma tensão, porque tá buscando saúde. Então, vá no seu mundinho. Cada cabecinha que você vê andando no parque ou na academia é um mundinho ali que tem um monte de coisa acontecendo. sim. Então, vá sem julgar, sem se julgar, sem se punir, digamos assim, não vou. Porque às vezes essa coisa que você falou da rotina de, eu pegava um monte de cliente, eu trabalhava muito. Às vezes isso é uma camuflagem. Sim, uma É fuga. uma fuga de tipo, não, eu sou muito ocupada, eu não tenho tempo para Sim, treinar. sim. Sendo que no começo os primeiros treinos eram 15 minutinhos por dia, né? 15 Era minutos. 15 minutinhos por dia. E dá resultado. Dá resultado. Sim, Se tá no zero, se não tá fazendo nada, 15 minutinhos por dia vai te ajudar muito. É aos pouquinhos, você vai construindo tijolinho por tijolinho. Arruma a alimentação, arruma o almoço, arruma a janta. Não precisa fazer tudo de uma vez. não. Vou treinar, vou ficar fitness. Aí você vai para academia, aí você vai fazer caminhada, aí você muda completamente sua alimentação. Só que isso não sustenta a longo prazo. Você vai fazer o quê? Uma semana, uma loucura assim. Aí vai bater aquela canseira, você não arrumou sua rotina e não tá encaixando. Aí o que vai acontecer? Vai parar. Vai parar, vai parar. Tem aqui. Quem falou que tá te acompanhando desde o começo. Deixa eu voltar aqui, subiu um monte de mensagem, gente. Ô, Thay, a próxima trend é com você, fia. Escolhe aí que você é a nossa a mais atual da trend aí. Aqui, ó, Thay. Dan, fica com nós aí. A Daniela falando que nós tá arrasando. A Kátia Pignatari falou que tá te acompanhando desde o começo. Nossa. Você é sua cliente também? Temos muitas clientes da Eu, Érica aqui eu, eu, hoje. eu conheço ela porque a gente acabou que tem os contatos pelo. Mas eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Então ela falou, pode vir participar da aula com a gente. Você vai acabar entrando para a comunidade, fica tranquila. Quarta-feira, 19 horas. E aí vocês vão se conhecer pessoalmente também. Sim, Vai ser muito bem-vinda. Pode me chamar no chat que já já eu te explico melhor, te falo onde que é a aula. Fica até o final da live que eu vou falar mais um pouquinho de como é a comunidade aqui. Carolzinha, amor próprio sempre. Isso aí, gente. É, A Jane, a Jane tá te dando parabéns. obrigada, obrigada. Depois a gente vai ler certinho aqui as mensagens. Anne, parabéns, continua firme e vamos inspirar outras mulheres também, né? Rosinha, parabéns pela determinação. A Rose é a Rose. É É a Rose, tá, Rose. tá, tá Nogueira, Rosinha, eu não. E a É, fotinha tá tão pequenininha que eu não é, consigo enxergar pela fotinha, tá, gente? É, Depois de tudo isso, o que mudou? Foi só o físico? não, não. O físico é. Gente, de verdade, lógico que eu fico muito feliz, né? Da mudança, da mudança nas roupas, na mudança mesmo. Eu consegui voltar a me olhar no espelho, que eu não conseguia mais, né? Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de verdade. Eu ia tomar banho,
evitava de ficar me olhando no espelho, porque minha barriga estava tão grande. Eu estava com o corpo deformado, de verdade, gente. Às vezes as pessoas. Sabe o que eu acho engraçado, Ju? Que as minhas clientes que estão comigo há muitos anos, elas falam assim: sabe, Eric, parece que eu não conseguia te ver daquele jeito. É engraçado porque a gente é tão assim, né? Leva tudo na brincadeira. Uma das coisas que acontece muito, a gente leva muitas coisas na brincadeira. A gordinha simpática, de fato, gente, é isso que acontece. Porque a gente tenta, de alguma maneira, sanar aquilo, Camuflar camuflar, então aquilo. a gente leva tudo na brincadeira. E só que o que mudou foi interno, foi a maneira de pensar. Hoje eu consigo me ver com amor, sabe? Eu olho pra mim, eu sinto orgulho de mim. Ah, muito, Eu tenho né? orgulho de mim. Eu tenho prazer em colocar uma roupa, eu tenho prazer em sair, eu tenho prazer em cuidar das pessoas que estão ao meu redor. Eu sempre gostei. Amo a minha família. Eu sempre fui uma mãe muito que cuidou dos filhos e cuidei da casa, do meu marido. Mas hoje eu brinco lá em casa assim: primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Depois a gente resolve o restante. Essa é a minha realidade hoje. Graças a Deus, meus filhos estão tudo moço já. Meu marido sempre me apoiou. Então hoje mudou, algo que dentro mudou. E eu acho que externa isso, no olhar, na disposição. As minhas clientes me falam muito isso, Eu acho que muito por mais isso. que elas falam, ai, não conseguia te ver que você tava com 140 quilos, porque a gente conheceu ali e tá acostumada. Sim, Mas é muito nítido quando elas ficam, ficaram muito tempo sem te ver e falam, nossa, é, Érica. Aí enxerga. Aí a gente também, quando você chega num ponto, às vezes você não percebe que chegou naquele ponto, sim, porque aos pouquinhos você foi se deixando de lado, e aí, como que nem a Erika falou, ela nem se olhava mais no espelho. não, Você perde referência de si. Você não se vê mais. é, E aí chega numa hora que de repente você foi lá e subiu na balança, tum, ou não entrou numa calça. Aí você, meu Deus, o que que aconteceu? Dá um choque que eu nunca fui assim. Eu sim, escuto muito, nossa, eu nunca pesei isso na minha vida. Eu nunca cheguei nesse ponto. Nem quando eu estava grávida eu tinha esse peso. Escuto sim, muito isso. Porque às vezes a pessoa leva anos para perceber como que ela foi aos pouquinhos. Porque é devagar, gente. Não é do nada que você vai, às vezes, percebe. E às vezes vem nessas brincadeiras, ai, a gordinha é simpática e não sei o quê. E você vai sim, levando, tal. Você tá usando lei, tá entrando ainda, não tá afetando, mas de repente dá um baque assim. E aí também é muito bom quando as pessoas vêm e falam, sim, nossa, porque não sim, que a pessoa, não que a Érica era uma pessoa ruim antes, ou não, era feia antes. Não, continua sendo linda tudo, por dentro e por fora. Mas quando a pessoa começa a refletir o que está acontecendo com ela, a sim, transformação que está vindo de dentro para fora, todo mundo percebe. É sim, muito nítido. Ela vai numa corrida, nossa, você tá correndo, que as pessoas ficam até sem acreditar, né? Tipo, sim, nossa, agora você tá correndo, você tá. E é bom porque as pessoas querem ver o bem também. E essa é a real. Às vezes a gente tem uma pessoa que tá ali acima do peso e a gente tem medo de falar alguma coisa para ela e sim, magoar a pessoa. Porque a pessoa é boa, a gente ama aquela pessoa, a gente tem muito carinho e tem medo de magoar. Mas às vezes, que nem ela teve apoio da família, tudo, às vezes o seu marido, por exemplo, não vai chegar e falar, nossa, você tá não, gordo e tal. Às vezes é uma brincadeirinha que ele vai falando e tal. Não porque sim. ele deixou de te amar, nada. É porque ele quer o seu melhor. E o melhor ele vem. Você sabe que você conhece o Fábio, e uma das coisas que o Fábio ele nunca me humilhou, ele nunca olhou pra mim, pelo contrário, eu falava assim, nossa, olha o tamanho das minhas pernas, olha como eu tô gorda, e ele sempre falava assim pra mim, você é linda do jeito que você é, eu gosto de você do jeito que você estiver. Mas eu lembro que algumas vezes ele tinha um cuidado e ele falava assim pra mim, Fia, porque ele me chama assim, Fia, por que você não faz uma caminhada para arejar a sua mente?
sair um pouquinho daqui para acalmar a sua mente. Talvez ele poderia, de uma outra forma, falar assim: vai caminhar para ver se emagrece. Não, mas ele sempre teve esse cuidado e esse carinho mesmo de falar assim para mim: vai dar uma Dá volta. uma volta. Porque como eu trabalho em casa, eu ficava muito dentro de casa. Então, o meu ciclo E às era vezes só até ali. e às vezes não é nem só também, é pelo às vezes você tá tão estressada que Sim, não e não percebe. E a pessoa fala, percebe. vai dar uma volta. E às vezes, gente, eu tinha um mau humor, né? Porque a gente É mau humor natural, assim. natural do estresse da mulher já, mas eu não podia descontar nas minhas clientes. Não é que eu sou duas caras, mas eu não podia descontar nas minhas clientes. Então, quem sofria às vezes com o meu estresse e com o meu mau humor, Os filhos do marido. meus filhos, mas a maior parte era o meu marido, né? Que aguentava o meu rabujo, né? Passada, E, os e ele tinha coices. esse cuidado, esse carinho. E o meu filho, uma vez eu tava chorando porque, gente, eu chorava muito para eles ali em algumas situações. E um dia o Vinícius falou assim para mim: mãe, nunca vou esquecer esse dia. Meus filhos são uma benção. Ele pegou na minha mão, ele falou assim: mãe, amar o outro, a gente sabe que você ama a gente, mas se você se cuidar também é uma prova de amor. Cuide de você, Perfeito. olhe para você. Isso me marcou, eu nunca vou esquecer disso. Ele falou isso para mim, ele falou: amar o outro, se cuidar também é uma prova de amor. Pense nisso. Se cuidar também é uma prova de amor. Pela família, pelos filhos, pelo marido, pela mãe, pelo pai. É só você pensar, se você ama muito alguém, você não quer ver aquela pessoa bem? Sim, Tem muita gente que te ama e elas querem ver você bem. E às vezes as pessoas não estão falando assim, pô, meu, vamos pra academia, vai. Não, elas falam com algum outro jeito. Então, sim, você conhece sua família, você conhece seu marido, às vezes o seu estresse do dia a dia não tá te deixando ouvir o quanto eles te amam e quer que você se cuide. sim, Então, hoje, segunda-feira, começando a semana, respira fundo, conversa com a sua família. A família perto nesse momento ajuda muito, sim, porque a rotina de todo mundo tá envolvida ali. Então, a Érica, ela teve muito apoio dos meninos. Eu lembro que às vezes fazia abdominal junto, que seu menino sim. quebrou o braço e É, quando... tava lá e estava como militar na época fazendo Sim, quartel e ele estava sem treinar porque estava com o por braço um momento enfaixado. ele se sentiu um sargento Aí mandando ele em era o mim. sargento dela. Se você estiver bem com a sua rotina, com a sua família, ajuda muito a você continuar. Porque às vezes o estresse do dia a dia, aí se bagunça tudo. Aí qualquer coisinha que a gente fala, então não vou fazer mais nada. É, Vamos parar de pensar assim. Eu vou me cuidar mais, então. O desafio vai ter todo dia, porque a vida ela não para. A vida ela vai. Você vai resolver um problema hoje, amanhã vai aparecer outro, e é isso aí, é a gente pulando obstáculo. Porque se fosse fácil, era fácil mesmo, né? Mas não é. é. E aqui tá vindo muitas mensagens da Danila. Teve mais uma moça que falou que você está inspirando ela. E, gente, realmente, a Daniela Nogueira, eu conheço você há uns 20 anos. Sim, Então, você, Dani, acompanhou toda essa trajetória. sim. E a última pergunta que eu tenho para você, Érica: se tivesse uma mulher assistindo hoje aqui na live, que vai estar assistindo no curso, sem acreditar nela mesma, o que você diria para ela? Você é capaz. Você é capaz. Um exemplo que eu vou te dar, mulher, sobre a corrida. A corrida foi uma coisa que me pegou muito, porque quando eu comecei a sair do casulo, que eu comecei a sair para fora e fazer as caminhadas, é, nossa, eu lembro que ia eu e o meu filho, às vezes ele ia comigo, e depois ia eu, ele e minha nora, minha querida nora.
E às Que vezes está nós ia entrando nós para mulheres três, agora. e eu olhava e eu falava assim, será que um dia eu vou conseguir correr? Porque eu caminhava e me cansava e começava a correr, o joelho parecia que ia sair do lugar. Porque tem tudo isso, a gente é humano. Eu brinco com as meninas até hoje, eu sou meio Lego, gente, eu desmonto. E eu começava, eu corria um pouquinho e aí já cansava, o joelho ameaçava e eu já estava fazendo os treinos, já estava treinando, estava tendo acompanhamento. E eu olhava e eu falava assim, será que um dia eu vou conseguir correr? Eu acho lindo, gente, eu achava lindo correr. E aí foi quando foi começando. Com a planilha, tem planilha de corrida, ajuda o suporte completo. Só falta pegar no colo. Só falta correr pela gente. Ela é os nossos pés. E aí, quando eu comecei a correr, que eu consegui correr 1 quilômetro, opa, O pato opa! dá, hein? Aí comecei no trotinho, opa! Aí comecei a correr um pouquinho mais, sem parar, sem. Você parece que vai infartar. Quando eu consegui completar os 5 quilômetros sem correr, sem parar, meu Deus, eu me sinto a Mulher Maravilha, gente. Vocês não estão entendendo. E é literalmente isso mesmo. Vocês vão sentir isso. Quem tá paradinha aí vai sentir isso. Sim. Quem agora, que nem a Thalitinha, que já tá com a gente, tá correndo também. Não, E hoje, gente, eu cutuquei eu falo que eu pego no colo também, mas eu puxo a orelha. Mas tem dia que. Faz tempo que eu não dou puxão de orelha, né? faz Tá, tempo. é que acho que tá todo mundo comportado, mas tem hora que dá uns 5 minutos em mim no grupo lá que vai um bem dado. E hoje eu dei uma cutucadinha nas meninas para elas se reapresentarem no grupo. Temos muitas meninas novas entrando e é bom a gente sempre se reconectar. E hoje, inclusive, eu fiquei sabendo que a nossa Thalita Sayuri quer correr 21 km. Olha, E Thalita também, ela está comigo há um tempo. E ela veio desse, será que eu consigo correr também? Porque ela também é uma das pessoas que falava que não imaginava. E você que tá paradinha aí, não precisa ser especificamente a corrida em si, mas conseguir fazer um treino completo de 1 hora, um treino de força pesado. A corrida é um dos maiores exemplos, porque eu acho que correr 5 km é uma superação para quem não está nossa, fazendo nada, né? sim, Mas pode ser outras coisas, andar de bike. Ah, eu quero andar de bike 150, 300 quilômetros. Então, para você, que você pensa? O que você quer fazer? Não precisa pensar lá na linha de chegada. Porque é que nem a gente falou dos atalhos. Porque a gente fica pensando lá, eu vou, quando eu tiver perdido 30 quilos, aí eu vou fazer. Não, não. porque aí, e o meio do caminho? Você vai fazer o quê? Nada. Então vamos pensar, eu vou começar, eu vou fazer. Trace objetivos, né? Isso, Metas. meta, aos poucos, não pensar lá, quando eu conquistar tal coisa, aí eu vou Sim, correr, aí eu vou comprar uma bicicleta. Não, vamos curtir o meio do caminho, né? sim, Que foi isso que eu acho que você virou uma inspiração aí, que você sim, começou a registrar seu processo, acho que curtir sim. essa caminhada e curtir cada pequena vitória. Gente, teve uma avaliação que ela foi fazer que nós chorou. A primeira avaliação, essa moça não quis fazer, tá? Porque ela estava com tanta vergonha de subir na balança que ela não deixou eu fazer a avaliação nela. Aí a segunda vez eu falei, não tem escapatória, vamos pesar. Pesou e já tinha eliminado muitos quilos. Sim, Na terceira, aí a gente começou a traçar a meta de baixar por 2 dígitos. sim. Nossa, quando ela baixou esses 2 dígitos, mas nós pulou na academia. Gente do céu, foi um arraso. Foi uma coisa assim, é superação, é curtir cada quilinho que você perde, cada medida que você perde tem que ser comemorada. E é aprender a comemorar não só comendo, a gente pode comemorar e fazendo uma caminhada para Sim, esparecer as ideias, fazer um passeio com a sua família. A gente aprendeu a comemorar comendo, eu acho, né? Tipo, sim. eu tô É feliz, meio eu como. cultural isso, Eu né? vou pro rodízio. Eu tô triste, É, eu vou comer um doce. Não, tem. Hoje a gente falou na aula semana passada também com a Lê, na mentoria que a gente tem.
Tem outras formas. Se dá uma massagem de presente, se dá uma aula de yoga que você amou de Nossa, presente, sim. fazer coisas diferentes. Se dê essas coisas de presente, não tudo vou lá, vou comer, vou beber. Não, gente, por isso que a gente trabalha a mentalidade aqui dentro. Pra gente, às vezes a gente tá tão aqui, ó, olhando só um negócio, que a gente esquece tantas possibilidades que a gente E tem. você sabe que uma pergunta que eu sempre tenho das meninas que vai fazer unha comigo, mas você não come mais nada? Gente, eu como normal. Só que eu aprendi a comer. Hoje eu sei comer. Eu não, ó, nesse processo todo, no começo, bem lá no comecinho, há 1 ano e 7 meses atrás, sim, teve o corte do açúcar. Mas hoje, por exemplo, eu não tomo refrigerante com açúcar, eu tomo zero. Eu tomo refrigerante. Eu tomo refrigerante. Eu não tomo café com açúcar, porque o café era um dos meus escapes. Eu tomava café o dia inteiro. Eu chegava a tomar 2 garrafas de café por dia. Aí o Eu não problema fumo, mas não eu é que era o tomava açúcar, café. era a quantidade, porque Exatamente. não como muito açúcar, mas tem o Sim, açúcar no café. do Mas você toma café. 2 garrafas de café por dia com açúcar, aí vira um problema. Imagina. Mas você põe um cafezinho com um pouquinho de açúcar, se você toma só aquilo, beleza. Sim. Mas agora é o O excesso, né? excesso, tudo em excesso. Que nem a semana passada teve uma cliente que me perguntou assim: por favor, me fale como era a sua rotina. Do começo da manhã até o final da tarde. Me fala, por Isso favor. pode falar pra gente. Então eu acordava de manhã, eu sempre comecei a atender muito cedo, mas eu levantava de manhã, normalmente eu já tomava um café com leite ali e comia 2 pão. Sem nada Já no pão, sem né? nada, é pão com manteiga, não era um pãozinho com Tradicional proteína. café da manhã brasileiro. Exatamente, já comi um pão. Aí, detalhe, de final de semana não era com manteiga, era com mortadela, que é bem salgado, bem gostoso, assim. Ainda esquentava ainda para dar um tchan. Que é a fritadinha na É, mortadela. aí, uma coisa que eu acho interessante falar. Tomava esse café e, ó, o dia inteiro na unha ali, ó. Sabe que às vezes, que horas que eu ia almoçar? 4 horas da tarde. Nossa, muitas horas três sem horas da comer. tarde, porque eu falava, não, eu não tenho tempo. A má administração do tempo, gente. Eu não tenho tempo. Não, eu faço unha na hora do almoço. Aí eu ia comer. Aí já bati aquele pratão de pedreiro, tava morrendo de fome. Só que daí, na minha casa, a gente tem um hábito. Todos os dias tem café da tarde. É um hábito que a gente tem desde quando eu era solteira. Sempre teve café da tarde na minha casa. Aí eu tinha comido 3 horas, 4 horas da tarde, um pratão de comida. Aí ia comer mais quanto pão, mais quanto pão, Mais dois, três mais dois, pão. 3 pão. E Quem gosta detalhe, de não pão aí era. na live, dá coraçãozinho nessa live aí que eu quero ver quem tá comendo pão. Aí comia o pão, tomava o café, 6 horas da tarde, né? O cortisol ir lá em cima. Aí depois não parava por aí, não, viu, minha gente? Tinha a janta. Que aí era outro Aí era aquela. pão. Nossa, Deus. E depois ia dormir. Jantava-se quase 11 horas da noite e Aí depois ia tomou café da tarde dormir, 6 horas da tarde, hoje né? é 10 horas da noite. E É aí, dormir, ó. imagina, né? Ó, muito Intestino não coraçãozinho aqui do pão, viu? funcionava, intestino não funcionava, não dormia direito, era uma coisa maravilhosa. Ah, e daí nos domingos, uma coisa que eu falei pra Joana, que ela ficou indignada. Não podia faltar o sorvete, né, minha gente? Que eu era a louca do sorvete. Normalmente 2 potes de sorvete. Só 2 E aí potes. tomava aquele pote, enchia um copão lá. Aí E, colocava e pra aquela quê? cobertura ou leite Imagina! condensado. Não, era sorvete com bolo. Eita, lá. É, o negócio era Isso aí eu não quente. sabia, não. É novidade. É, comia Escondida de sorvete com bolo, que é bolo Puma, que é maravilhoso, né? receitas, as receitas. Só que isso acontecia porque tinha questão da vontade, que é gostoso comer, só que aquela coisa que um dia eu ouvi de uma nutricionista que fez o acompanhamento do Rota 90, a Alessandra, ela falou uma coisa que é bem essa frase: o chocolate te abraça.
A O comida pão te abraça. abraça, sabe? O sorvete me abraçava. Ai, como era gostoso tomar o sorvete. E de sábado, por deixa, só assim, eu ficava sozinha normalmente, porque o Fábio viajava de final de semana, os meninos trabalhavam, o outro ia para casa da namorada, e eu ficava sozinha e eu gostava. Eu sentava no sofá, e ali era eu mesma e a Seu comida. Eu momento era o meu ali. momento. Chocolate, sucrilhos, e depois pedia lanche. Eita, Érica, é isso aí, minha Aí, gente. tipo, eu vou descansar, não vou fazer nada, vou Tô pedir um cansada. iFood. Não, exatamente. Aí Ai, já. trabalhei o dia inteiro, eu mereço. É a bendita frase. Eu mereço. Eu trabalhei, Não é eu, que não mereça, entendeu? tá? Só que daí, gente, mas você não come mais nada disso? Eu aprendi a comer. Você deixou de comer pão? Não, eu como pão com ovo. Eu Você como come pão uma todo dia. sobremesinha? Eu como sobremesa. Gente, não o que a Ju ensina pra gente é vida real. Vida Não é real, coisa rotina. louca. Ela não Ah, parou de trabalhar, ela continua não. trabalhando pra caramba, continua cuidando da casa, Sim. fazendo marmita. E ó, ela cozinha bem, que eu já comi o pão dela. Gente, eu continuo fazendo bolo, pão. Hoje mesmo eu fiz um bolo, porque eu tenho uma família que eu amo cuidar dela. Eu amo cuidar dos meus filhos. Só que eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir. Aí eu tenho um detalhe, viu? Eu tenho um sargentinho lá em casa que fica assim, ó, calórico, vale a pena? Será que vale a pena? Eu sempre tive esse cuidado. Então eu vou falar uma coisa pra vocês, não é parar de comer, é aprender É a aprender a comer. comer. A gente é humano, a gente tem carne, a gente tem estômago, a gente tem E a vontade, gente gosta. entendeu? Gente, eu amo sorvete, eu amo brownie. Sim, Só que é o que nem a gente pode manter o nosso tradicional café da manhã brasileiro. Só que coloca um ovo no pão. Vai te sustentar por mais tempo. E quando te sustenta, você não vai ficar com aquela fome voraz que vem sim, logo, assim. Porque tem gente que eu já vi, come 2 pães, 3 pães de manhã. Dá 10 horas, a pessoa já quer comer de novo. Ela comeu sim. 7 horas, 7 e meia. 10 horas, a pessoa já tá voraz, querendo comer doce. Porque o cortisol, ele sobe e aí você quer compensar. Só que ainda não é hora do almoço. Aí, às Sim, vezes, você cai no golpe aí e come uma besteira. sim. Então, é isso que a gente aprende. O Mulheres no Corre não é só treino, não é só planilha de corrida. Não, É mentalidade, é você olhar para o prato e você saber as quantidades ali, você automaticamente, não, é muita comida, porque hoje provavelmente você olha ali, nossa, eu não aguento comer tudo isso. não, Você já sabe a não, quantidade. já A tenho gente não vira certinho. escravo da Não, alimentação, gente. não, Aprender não é ser escravo de uma alimentação rígida. É a sim, gente aprender com inteligência, saber que eu posso comer um pãozinho com ovo e eu vou lanchar uma frutinha no meu almoço, aí não vai ser aquele prato de pedreiro, vai não. ser aquele prato Aí, uma controlado. coisa que muita gente tem medo, não é que não tem medo, Ju, hábito, hábito. É incrível como eu vejo que hoje eu não tinha o hábito. Hoje eu tenho. Minha meta diária é 4 litros de água Tomar por dia. água, As pessoas não tomam não água, tomam não comem água. fruta. E aí o intestino para de funcionar. Para de Comi um monte, funcionar. comi um monte. Para de Imagina você funcionar. comer um monte. Ó, tem 3 pães que você comeu de manhã com mortadela, um prato de pedreiro que você comeu, mais 3 pães da tarde, mais a Sim, janta. E não ir no banheiro, você acha que esse negócio tá onde, gente? sim, Aqui, ó. Tem que sair. Tudo que entra tem que sair. E a atividade física ajuda a melhorar esse funcionamento do intestino. sim, Então, é um conjunto de fatores. A gente aprende a comer, a gente aprende a se exercitar e o nosso corpo responde. E ele vai te responder em melhorias. sim. Você vai se sentir melhor, mais disposta. Aquele cortisol alto que faz a gente acordar já querendo devorar alguma coisa, você já não vai acordar mais assim. Você já vai acordar equilibrada. Você já acorda Sim. tomando um copo de água, em vez de já ir direto para garrafa de café, você já faz o café, já põe açúcar no café. 6 horas da manhã você tá mandando um café pretão assim com açúcar. Não, você tem certeza, se deem uma chance. Sim. Porque hoje você é a mesma mulher que era, Não, você é outra não. Érica. Outra pessoa. Outra De pessoa. rotina, De de rotina, de pensamento. pensamento, de disposição.
Sabe o que eu me arrependo? É de não ter começado antes. Porque eu conheço a Juliana já faz. Eu conheço a Juliana desde 2021. Eu já tinha treinado com ela no boxe. Eu já, e essa luta, eu vou falar a verdade, eu sempre fui de ir em academia, sair da academia, não porque eu não tinha constância, É. não tinha E às vezes, persistência. e a dificuldade eu lembro que você faltava bastante nas aulas, Sim, assim. eu ia uma vez no mês. Porque, faltava. E é o que acontece muita gente. Eu vou fazer academia, vou mudar a alimentação. Aí você quer fazer muita coisa junto e não dá conta. Acho que quando você começou aqueles plantar uma sementinha, aí que Sim, foi andando mesmo, né? Não foi. sim, Foi quando. Calma, respira. sim, Vamos começar. Acho que foi a sim. melhor saída, assim. Ela começou É, treinando em casa, gente, tá? Ela já treinou comigo há uns anos atrás, no tinha o Box box, mas eu não 33, permaneci. e a dificuldade era às vezes, o que tá te impedindo, às vezes, será que você tem essa motivação inicial de ir a um lugar para treinar e às vezes ficar vendo outras pessoas que às vezes a pessoa tá avançada naquele momento, mas e lá atrás? O que que essa pessoa já não passou? E aí você fica, nossa, mas aquela pessoa tá levantando tanto de peso, eu não consigo levantar 1 quilo. Ah, mas fulano faz tanto na esteira, eu não consigo andar 10 minutos. Automática, a gente olha os outros e compara. Se vocês vão Sim, na academia e não olham os outros, vocês estão mentindo. sim, é, E mulher olha outras mulheres. Ah, nossa, olha o corpo daquela mulher. Aí você se olha. É automático a gente se comparar. Por isso a gente tem que trabalhar a nossa mente. E às vezes a Graciana treina a vida inteira dela. A gente não tem como a gente querer ficar com as coxas da Graciana em 1 mês, gente. vai. Ganhar massa muscular exige trabalho, dedicação e comer. Comer direitinho. Porque não adianta você vislumbrar um negócio, mas você não querer se cuidar. Sim, Hoje a gente tem os atalhos das canetinhas aí, e sim. inclusive já perguntaram para ela se ela usou. Você usou? Não, não, gente, eu não usei nenhum método introduzido. Foi sim, mudança na alimentação e atividade física e mudança de pensamento. Eu falo que foi a mudança de hábito. Essa foi a minha vida. Eu emagreci 51 quilos. Parei por aqui? Não, não parei. Eu preciso emagrecer mais. Por quê? Porque eu tracei Uma uma meta. meta. Eu quero chegar nessa meta. E até porque a gente não pode achar que agora eu estou confortável. Zona de conforto não produz crescimento. A gente tem que, né? Crescimento é para E sempre, gente, depois para dos sempre. 40, a gente muda, a mulher muda. É perceptível no corpo, Nos nos hormônios, hormônios, né? Tudo parece que responde um pouquinho mais lento, às né? vezes a menopausa batendo na Sim, porta. então a gente. E o que acontece? A gente tem que ter propósito, sabe? Eu sempre usei Propósito com você mesma. exatamente, eu sempre usei essa frase. Em todas as minhas postagens, eu sempre colocava assim: emagrecer não é fácil, mas também não é impossível. Perfeito. Só que sozinho, eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que se você tem um A gente tem apoio, um grupo. sabe, porque é muito assim, Ju, eu tinha muito isso. Às vezes até a pessoa não é porque ela não quer, mas ela não sabe por onde eu começo, o que O eu que que eu devo fazer. faço? Mas e se eu for lá na academia eu pegar um peso errado? Gente, eu não gosto de academia, eu vou ser sincera. Eu opto em treinar em casa. Tem as adaptações. Eu treino, e isso tem porque a Ju passa isso pra gente. O galão de Pega 5 litros, água, o, o mochila, mochila, feijão, cabo de cabo vassoura. de Ah, mas vassoura. eu posso me lesionar. Tem o vídeo. A gente segue um videozinho ali da aula de como a gente vai fazer o movimento. E também, gente, a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe onde dói, onde a gente tem que se conhecer. Isso é uma das coisas que eu aprendi, a gente tem que se conhecer. Por exemplo, Você saber seus limites. Tipo, eu exatamente. agacho até aqui, dói. Então vou agachar até aqui. Exatamente. E eu sempre coloco isso quando você está começando.
Sente, onde, dói onde? Mas é uma dor o quê? Insuportável, impossível de aguentar ou é um incômodo? Aquela dorzinha que é um incômodo. Porque às vezes a gente tá tão Até a falta de costume, sedentário, a né? gente tá tão sedentário que o joelho vai reclamar. Às vezes você tá fazendo um negócio, às vezes você tá pondo roupa no varal, seu ombro tá doendo. Sim. Então, tenta, é isso que eu falo, tenta ter essa percepção. E acho que tá em um grupo, uma comunidade Nossa, que a faz toda a gente diferença. converse, aí vê que não é só a gente que tem esse problema, não é só você que tem esse problema, Sim, a gente começa a entender melhor, pô, eu vou fazer também. Nossa, se ela conseguiu correr, eu tenho sonho, se ela conseguiu, eu consigo, porque temos as veteranas que já passaram por essa fase. sim, Então, você está começando hoje, é difícil. Ninguém falou que vai ser. Ó, não estou falando para vocês que vai ser fácil. sim. Porque tem que ter a disciplina, né? Você tem Tem. que pôr na sua cabeça, aprender. O caminho eu te dou, né? Eu nem precisei dar aula, que a Erika ela falou tudo do corre aqui. O caminho eu dou. Tem lá o passo a passo inicial. Agora com a plataforma nova, tá mais detalhado Sim, ainda, porque eu tenho os vídeos que eu explico, mas tem tudo para vocês. Desde quando vocês vão iniciar uma caminhada, o primeiro 5 km, tem até para o 10 km. Eu tenho uma aluna hoje que ela tá no 21 km. Até um treino. Como que eu vou treinar em casa? Não sei, nunca fiz nada. Cabo de vassoura, mantimento dentro da mochila, tem tudo para vocês, tem tudo com vídeo. Agora a gente está entrando na alimentação, vai subir aula nova, falando o que, que é caloria. Vocês sabem o que é caloria de verdade? Vai ter essa semana essa aula na plataforma. Tem os desafios. Já está na plataforma? Já está na plataforma, subiu hoje à tarde aí, ó. O que que é caloria? Agora vocês vão assistir a aula, vão responder que eu vou colocar o que que é caloria com a resposta de vocês que já estão na plataforma. É, Além de, não é só treino. Mulheres no Corre não é só treino, é comunidade. É uma mulher apoiando a outra e eu já vi isso acontecer assim, de ser emocionante. A gente se junta, vai na corrida e é uma comemorando a vitória da outra. Não é sim. competição, gente. Você vê sua colega lá que você viu treinando, que nem conseguia fazer um polichinelo no começo, passando na linha de chegada. Isso É, é não maravilhoso. tem que Não, dizer, né? Que não dá para explicar aquela hora. Tô com o celular assim, eu tô gritando assim com o celular na mão, não dá para descrever o que que acontece naquele momento, mas é isso. E às vezes mesmo as meninas que estão à distância falam: "Nossa, hoje eu consegui correr", todo mundo comemora e coloca carinha, figurinha no grupo. E é um acolhimento que a gente é tem, né? isso. Então, não é só treino, gente, é uma comunidade mesmo. E o Mulheres no Corre, a Erika está aqui, ele é criado para ser hoje acessível. Acessível de lugares, então onde você estiver, você treina. Tem a Jana que está em Minas, a Marisa que acompanha aqui, está nos Estados Unidos, tem a Larissa que está em Portugal. Então, onde você estiver, você consegue fazer e você vai ter a comunidade te apoiando. Hoje, Mulheres no Corre, ele sai por R$19,90 por mês. Mais acessível que isso, nem lanche hoje, nem cachorro-quente é mais Não. esse preço. Você vai ali na esquina, um cachorro-quente é R$25, tá? Então, se você tava aí na dúvida, meu Deus, por onde eu começo? A Erika começou na garagem da casa dela, com as coisas do trabalho dela aqui, e ela com uma cordinha e um sonho. Um sonho. E um E, cachorrinho que ficava e o lá. cachorrinho, agora é outro Agora é outro cachorrinho. cachorrinho. E, meu, eu tô muito feliz e eu acho que a minha escolha da primeira embaixadora foi maravilhosa, assim, que ela vestiu a camisa de verdade, ela tá aqui com a camisa e eu quero entregar uma lembrancinha para ela. Você não Vai precisa me aparecer entregar. meu. Você não precisava me entregar nada. Você me devolveu a vida. Ai, meu Deus! Ai, isso é demais, viu? Você é. Você é a resposta de oração para mim. Isso é um orgulho que eu tenho assim. É minha filha, gente. Virou minha filha. E o que vocês estão vendo aqui é vida real, tá? É vida real, porque a emoção que a gente tá aqui
Eu espero que vocês estejam sentindo, porque não dá para explicar. Não. Isso aqui é só uma Obrigada. lembrancinha de coração por você ser essa mulher que você é e continua evoluindo. E hoje é modelo, gente. Hoje ela inspira outras mulheres e está aqui na live que prova isso. E eu tenho muito orgulho de você Obrigada. e das minhas alunas todas. E a gente se emociona mesmo porque é muito gostoso de ver. E é isso que eu quero ver em todas vocês, gente. É ter essa emoção, porque quando vocês correm seus 5 km, teve a Érica que correu essa primeira corrida, a sua xará correu a primeira corrida dela no Foi mosteiro ontem. ontem. Quando vocês chegam no treino lá toda tagarela, gente, eu amo isso. E é isso que eu quero passar para todo mundo. É essa emoção, eu quero ver vocês evoluindo. E isso não tem preço, não tem preço. É uma coisa muito linda de ver. Quero agradecer todo mundo que comentou na live e deu um coraçãozinho aqui. Muito obrigada. A Erika teve muitos elogios das amigas dela, de pessoas que eu não conheço aqui também. Apareceram umas pessoas diferentes. Muito obrigada de vocês estarem acompanhando. Segue a Erika Prata? Prata.Érica. Prata.Érica, ela coloca muito da rotina dela lá também. Nós estamos o Sorriso Novo, segue Sorriso Novo nas redes sociais. Meu marido, ele tá aqui, tá ajudando a gente. E aí entra a família de novo, ajudando e dando esse apoio. E esse apoio estende pra gente aqui também. Mesmo de longe, a gente consegue se apoiar, tá, gente? Muito, muito. Isso aí, ó. As nossas assistentes já responde aqui, já coloca o Instagram e tudo. Minha nora. Obrigada, minha nora é uma Clau. filha. Minha nora é uma filha. A Nora é uma filha e já entrou para Mulheres do Corre. Ela ficou assim, eu falei, não, você já entrou. Ela foi na corrida também. Eu sou a sogra tóxica. Fiz ela levantar cedo, vamos correr. Foi correr. Ela ganhou o sorteio que teve na live, ela ganhou o sorteio. Thalita, muito orgulho, ela falou da Érica. A Thalita é a nossa inspiração na corrida. A Thalita. Próxima live. A nossa Tatá, a nossa atleta. Tatá, nossa atleta, vamos treinar pro 21. Você escreveu que você vai treinar pro 21, vai ser. E nós 21. vai atrás, hein, Thalita? Você vai na frente, nós vai atrás. Muito obrigada, vocês são demais. Obrigada pelo apoio. Me chamem, qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Mulheres no Corre, link na bio, só clicar lá que vocês vão ver tudinho a página do Mulheres no Corre, bem detalhado. Tem mais um vídeo explicativo lá, mas pode me chamar a hora que vocês quiserem. Se eu demorar um pouquinho para responder, respira fundo que eu respondo, tá? Obrigado, gente. Vocês são top. Muito obrigada, Eriquinha. Você é top Deus demais. Abençoe. Muito obrigada aqui também, o pessoal que vai assistir no curso. Vamos lá, vamos se inspirar agora. Vamos se inspirar, gente. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Nada.